Era do Espírito. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Guarujá, 1420 kHz, AM, Florianópolis, Santa Catarina. Meu nome é Narbal Almeida Júnior e eu estou aqui hoje para apresentar para vocês o programa Na Era do Espírito, patrocinado pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. E hoje eu quero falar para vocês sobre o progresso espiritual. E para começar a falar de progresso, se a gente progride, a gente vai em um sentido, tem que fazer algumas coisas. E para isso eu vou utilizar logo no começo de uma divisão didática que consta no Livro dos Espíritos, na sua segunda parte, capítulo 1, que fala dos espíritos. E aí é colocado, a diferentes ordens de espíritos, que é uma escala espírita de forma didática, porque na realidade não existe uma escala que é como uma escada que você está num passo, de repente você está no outro degrau e de repente você está no outro. Essa passagem, essa progressão dos espíritos, ela se dá de maneira muito sutil, como se fosse uma subida, uma rampa, e não uma escada, onde você vai devagarzinho subindo e se elevando pouco a pouco. Nessa escala é descrito as diferentes ordens de espíritos. E essa diferente ordem, ela varia conforme o grau de perfeição que cada espírito tem alcançado. E essas ordens, elas são divididas em 3. Começando pela terceira e mais baixa ordem, são os espíritos imperfeitos, nas quais nós, aqui na Terra, estamos colocados. Depois vem os espíritos de segunda ordem, ou bons espíritos. E, por fim, os espíritos de primeira ordem, ou espíritos puros. Então, esse progresso que a gente tanto fala, e vai estudando, e vai se aprimorando moralmente, até virar espírito puro. E para isso, nós temos toda a eternidade. Uns vão seguir esse caminho mais rapidamente e outros mais lentamente. Mais para frente, no Livro dos Espíritos, no capítulo 2, nós vamos ver o objetivo da encarnação. E aí a questão 132 vem com a seguinte pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos respondem: Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. E Kardec faz uma seguinte observação: a ação dos seres corpóreos é necessário à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Desse modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encaixa, tudo é solidário na natureza. Fecha aspas. E a questão seguinte vem da seguinte forma: tem necessidade de encarnação os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem? E a resposta: todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. E vem mais uma perguntinha junto dessa: mas, então, de que serve aos espíritos
terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? E a resposta: chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Fecham-se as aspas. De novo, eu vou usar aqui aquela comparação que a gente faz da evolução do espírito, né, com o nosso método de ensino escolar. Então, a gente começa quando criança, estudar jardim de infância, vai para ensino fundamental, ensino médio e alguns vão à universidade, com o objetivo de aprender a lidar uns com os outros aqui na Terra e adquirir conhecimento para que no futuro, né, quando a gente for adulto, a gente conseguir exercer o nosso trabalho. Com o espírito, a coisa é similar. Nosso espírito é criado simples e ignorante e a gente precisa aprender também a conviver, né? E a gente estuda e aprende muita coisa no mundo espiritual e a gente precisa fazer uma prova para saber se isso foi assimilado pelo nosso espírito, se isso está dentro de nós. E aí a gente é colocado na vida material para poder fazer essa experiência, para viver e mostrar para a gente mesmo que a gente aprendeu, o que a gente aprendeu, o que a gente assimilou, que a gente precisa aperfeiçoar, né? Do mesmo jeito que a gente faz numa prova de escola, né? Ali a gente fica sabendo o que a gente já sabe, o que não sabe, onde é que a gente precisa melhorar e onde a gente, né, já pode passar para frente, aprender coisas novas baseadas naquilo que a gente já sabe. Então o espírito é da mesma forma. E a gente vem para o mundo material para fazer essa prova. Ou a gente pode vir também, né, para ser aqui na Terra como se fosse um professor, vir ensinar as pessoas como fazer as coisas. E aí a gente está encarnando como um missionário. São raras as pessoas que vêm assim, né? Todo mundo, a maioria vem aqui para aprender, né, para provar. Mas tem gente que vem para a vida como professor, para tentar passar conhecimento, por exemplo, né? Mostrando o seu exemplo de vida, mostrar para as pessoas como agir. Tem vários exemplos aí que eu não preciso nem citar, de pessoas extraordinárias que fizeram coisas que a gente não consegue nem entender como e porquê. E aí para quê, né? A gente vai aprender, assim como na escola a gente aprende para depois ficar adulto, a gente conseguir se virar, trabalhar, né? Exercer uma função na sociedade, a gente como espírito também tem uma função a exercer. Ajudar na criação de mundos, né? Ajudar a fazer muitas coisas como espírito puro, que com pensamento consegue manipular coisas, consegue manipular matéria, consegue ajudar a novos espíritos a viver em mundos que a gente ajuda a criar para poder fazer esse espírito também chegar à perfeição. E o mundo está aí em constante mudança, é infinito, tem lugar para todo mundo fazer um monte de coisa, porque esse negócio é muito maior do que você consegue imaginar, né? É infinito, não acaba, nem para o norte, nem para o sul, nem para o leste, nem para o oeste. E é eterno, não tem fim. Assim como a gente também vai viver eternamente, a gente não vai morrer mais espiritualmente falando, nós vamos deixar o corpo, mas vamos continuar vivendo no mundo espiritual. Só vamos reencarnar enquanto a gente estiver nessa escola até aprender tudo. Depois que a gente aprender o que a gente precisa aprender, não precisa mais reencarnar. Você não precisa mais vir para a escola. E com essa mensagem, essa ideia, eu deixo vocês prontos para esse fim de semana. Que todos sejam felizes, tenham um ótimo final de semana. Um grande abraço a todos. Na Era do Espírito.